E aí, galerinha, voltamos, hein? Voltamos, vamos dar continuidade a essa parte de sequências, vamos ver a segunda parte de sequências. Na verdade, essa segunda parte ela vai estar trabalhando um pouco a regularidade, né, das sequências. A gente vai ver que existe uma regularidade, elas acontecem com uma certa frequência. E aí a gente consegue identificar, por exemplo, alguns futuros termos, tá, dessa sequência, beleza? Adiantando aqui, lembrando vocês que qualquer dúvida, vocês nos procuram nos momentos síncronos, nós estamos aqui justamente para isso, tá bom, gente? Continuamos na unidade 5, nós estamos no capítulo 1, falando sobre sequências numéricas e sequências de figuras, tá? E aí eu vou trazer um exemplo, o exemplo 1 para esse nosso vídeo, tá? Eu queria que vocês observassem essas figuras. Na verdade, vocês estão vendo aí alguns animais. A pergunta que a gente pode fazer é qual será o próximo termo dessa sequência. Observe que quando nós estamos olhando para a sequência, nós temos um cachorro marrom no termo 1, um cachorro preto com branco no termo 2, um gatinho cinza com branco no termo 3 e uma gatinha branca no termo 4. Se você observar, a partir do quinto termo, o padrão ele se repete. Ou seja, nós temos aqui os 4 primeiros termos dessa sequência. A partir dele até o oitavo se repete. Então, é como se nós tivéssemos ciclos e assim nós continuaremos. Observe que o 11º termo, que é o próximo termo dessa sequência aí, seria muito simples. Observe que você tem o marrom, o cão preto com branco, que está aqui os dois, ó, termo 9 e 10. Observe que o próximo termo tem que ser quem? O gatinho cinza. Observe que é muito simples, mas a pergunta é, e se eu quisesse identificar quem seria a figura de número 103? Nesse caso, gente, como existe um padrão, era muito simples. Observe o seguinte, deixa eu apagar tudo que foi feito aqui. Quando nós analisamos o padrão, nós estamos vendo que a sequência ela possui 4 termos. A partir do quinto, ele volta. O quinto é referente ao primeiro termo, o sexto é referente ao segundo termo, o sétimo é referente ao terceiro termo e o oitavo é referente ao quarto termo. Observou o padrão? Agora olha só, como ele quer a figura de número 103, 103º termo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 103 e dividir por 4. Por que por 4? Porque como a nossa sequência ela tem 4 elementos e a partir do quinto ela se repete, então você tem um ciclo com 4. Quando você faz essa divisão aqui, ó, dá 2, né? 2 vezes 4 dá 8, sobram 2. Desce o 3. 23 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Você teve um resto 3, tá? Isso aqui foi o resto. Olha só. Se você teve um resto 3, é porque você teve 25 ciclos completos e sobraram 3. Aí você conta, olha. 1, 2, 3. Então, a figura, o animal que você vai ter no termo de número 103 é o gatinho cinza com branco. Observou como é simples? Vamos passar para o próximo exemplo, tá? Exemplo 2. Observe a sequência numérica. Nós temos uma sequência numérica que aparentemente não existe um padrão, tá? Aqui, lógico que é uma situação um pouco mais complexa do que a anterior.
Mas existe um padrão sim, tá? Se você observar, existe um padrão que está relacionado a essa formulazinha, ó. 5n mais 2 sobre 3, tá? Onde n significa o número do termo. Isso aqui nós chamamos de termo geral da sequência porque é um termo que a gente consegue identificar. Na verdade, é uma fórmula, né, que nós conseguimos identificar o termo onde quer que ele esteja. Então, se eu quero, por exemplo, o 32º termo, eu vou fazer 5 vezes 32. Deixa eu apagar isso aqui que não ficou legal. Vamos lá. 5 vezes 32 mais 2. O resultado divide por 3. Tá? Então, daria para identificar aqui o 32º termo utilizando essa fórmula. Tá? Se você tem alguma dúvida, substitui aí o segundo termo nessa fórmula. Se você substituir o segundo termo nessa fórmula aqui, você vai encontrar aqui, ó, o 4. Tá? Então, é um padrão estabelecido por uma fórmula, um termo geral que nós chamamos, né? Termo geral da sequência que está aqui. Beleza, gente? Aqui está um fluxograma que representa isso. Nós iniciamos aí qual a posição do N do termo procurado, tá? Isso aqui é saber qual o termo que você quer saber. Quando você descobrir ou souber qual termo você quer, você multiplica por 5. O resultado você tem que adicionar a 2. E quando você encontrar esse resultado, então você vai agora fazer uma divisão por 3. E você chega no resultado. Certo? Que é justamente a fórmula do termo da sequência. Tá ok, gente? Exemplo 3. Observe o que Laís está dizendo. Pensei na seguinte sequência numérica. Aí nós temos 7, 14, 28, 56, 112, 224. Bom, se você observar, existe um padrão, tá? Do primeiro termo para o segundo termo, nós estamos aqui multiplicando por 2, olha. Do segundo para o terceiro, multiplica-se por 2 também. Do terceiro para o quarto, você multiplica por 2, ou seja, é sempre o dobro. Então, observe que existe um padrão onde o termo seguinte é sempre você pegar o anterior e multiplicar por 2. Então, assim, quando eu olho para uma sequência numérica, eu posso identificar alguns padrões. Nesse caso aqui, eu estou sempre dobrando, tá? No caso anterior, não, era uma fórmula, dava um pouco mais de trabalho. Aí aqui nós temos essa sequência, né? Dizendo os passos que nós encontramos, chegamos até obter o resultado. Tá ok, gente? Quero agradecer a cada um de vocês, tá? Desejo ótimos estudos e qualquer dúvida você nos procura no momento síncrono, que nós estaremos aí para tirar dúvidas de cada um de vocês, tá bom? Façam as atividades, busquem dúvidas, porque quando a gente está buscando as dúvidas, é porque nós estamos estudando de forma correta. Foi muito bom, gente, estar com vocês, tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.